você de casa, de volta com os segredos do chefe desta segunda-feira. Juninho, mostra aqui que a gente agora farinhou, tá, gente? Você tem que untar e dar uma polvilhada com farinha, porque é sempre aquela mesma coisa. A manteiga junto com a farinha vai formar em torno de qualquer torta e bolo que você põe uma nova camada que desgruda muito mais facilmente das formas, tá? Então, às vezes, é sempre importante usar uma boa camada de manteiga e de farinha, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar logo uma parte da massa, porque a gente só vai começar a montar esse restante aqui do recheio quando tiver uma parte de massa aqui dentro, tá? Então, vou pegar aqui uma espatulinha, pronto. Eu vou colocar, gente, menos da metade da massa, porque eu quero colocar mais massa por cima. Falei menos da metade, mas que eu coloquei foi a metade, né? Olha isso, eu sou exagerado, né? Ó, aí vem aqui, assim, ó. Faz movimentos assim, bem leve, só para deixar que a massa se espalhe bem no fundo da assadeira. Ah, uma receita como... Não, uma receita como essa é uma receita simples. É aquela receita pro lanche da tarde. É uma receita para você levar numa reunião que você vai, que cada um leva um prato, você leva já partido, cortado direitinho, sabe? É uma receita como essa, barata e super prática, que a gente vai ensinando para você, principalmente, identificar que nem toda receitinha que a gente faz tem que ser complicado ou tem que ser difícil de fazer para quem está começando agora, né? Então a gente aqui vai colocar as rodelas de pimentone, ó. Por isso que a gente colocou primeiro, sabe? Um pouquinho da massa. Tem que colocar o pimentão e o tomate primeiro. Ah, mas chefe, se eu fizer o pimentão picadinho e o tomate picadinho, aí não, aí pode misturar tudo, tá bom? Como o nosso aqui está em rodelas, então a gente vai colocar assim, ok? Pronto. Agora, vou espalhar também o tomate. E o legal é que você tá vendo que tanto o pimentão quanto o tomate, ele tem as aberturas assim, né? Que a massa, quando a gente colocar por cima, vai escorrer por entre os tomates e pimentões, dando uniformidade à nossa torta, tá? Olha aqui. Prontinho, tá bom. Vou tirar esses dois pedacinhos aqui de tomate e a gente vai fazer assim agora. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. Ó, tem gente que ama calabresa, não tem? Tem. Então, como é que você poderia fazer essa torta de calabresa? Se eu fosse fazer de calabresa, eu faria o seguinte: tiraria o tomate e também o pimentão. E aí, ao invés de colocar tomate e pimentão, eu colocava somente cebola em fatias, em rodelas. E aí eu cobria tudo isso aqui com cebolas. Fazia a calabresa bem fininha em rodelas. Aí cobria tudo com calabresa. Mas aí eu colocava aqui a azeitona. Eu acho que cebola, azeitona e calabresa combina bem pra caramba. A massa, a mesma coisa. Os queijos, a mesma coisa. Só tiraria a ervilha e colocaria dessa forma como eu tô falando. Ah, chefe, se fosse para fazer de frango, aí eu colocaria tudo como tem aqui e o frango desfiado aqui por cima, entendeu? Mas vamos lá aqui, ó. Agora eu vou fazer uma outra mistura, né? Nós temos aqui as duas latas de atum em óleo, né? Que aqui eu vou misturar com a cebola, com as ervilhas e com as azeitonas. Nossa, olha que delícia, hein? Já tem uma camada de massa que já tem sabor de queijo. Daí, nós colocamos uma camada de pimentão, uma camada de tomate. E essa mistura da cebola ralada
junto com azeitona, o atum, toquinho de ervilha. Gente, vamos combinar, né? Super recheio e uma torta maravilhosa. Aí antes que você pergunte, diga assim, chefe, a lata de atum em óleo, você jogou o óleo fora? Não, tá, gente? Sabe por quê? Tá vendo que eu tô misturando aqui agora? O óleo do atum está dando sabor na cebola, tá misturando muito bem os sabores, entendeu? E aí eu vou ter um sabor de atum muito mais intenso nessa torta de forno, tá? Vamos lá. Enquanto eu misturo aqui, você conseguiu anotar tudo direitinho no bloco anterior dessa receita? Não? Foi muito rápido? Gente, quando for assim, nem se preocupa, tá? Tem duas formas. Primeira é que a gente sempre repete os ingredientes no segundo bloco do programa. E depois é que você pode encontrar os ingredientes dessa e de outras receitas no nosso blog. Mas primeiro, nós vamos repetir agora na sua tela os ingredientes dessa deliciosa torta prática de liquidificador. Pode rodar. Agora que você já anotou todos os ingredientes, aí nós vamos espalhar aqui por cima, né? Gente, falar uma coisa, ó. Não joga todo aqui no meio e tenta espalhar depois, porque essa massa, ela tá líquida, tá molinha, né? Você vai ver. Se eu jogo aqui, o recheio vai descer e vai espalhar a massa para as laterais. Então, é realmente polvilhando assim, ó. É muito mais certeiro a gente fazer um recheio melhor se a gente for fazendo assim. Vai polvilhando esse recheio gostoso. Olha que simples. No intervalo comercial a gente tava pensando assim, né? Pode substituir a sardinha pelo o atum pela sardinha, chefe. Pode sim, né? Quer substituir? Pode. Mas depois você experimenta também com atum, que fica muito gostoso, tá? Aí tem gente que vai dizer assim, mas é quase o mesmo sabor. Então é quase, né? Mas não é o mesmo, porque a sardinha, ela tem um sabor mais forte, tá? Do que o atum. Olha isso. Vocês viram que eu não tô colocando muito coladinho aqui, ó, em contato com o recipiente, o recheio? Sabe por quê? Porque eu quero que a massa desça nessa lateral para poder colar massa com massa, para não ficar caindo o recheio depois de pronto. Entendeu? Aí depois que a gente espalha o recheio, você vai vendo onde ficou menos recheio e vai espalhando mais. Eu tô salivando aqui, gente. Tô quase comendo essa torta crua, né? Porque o cheiro que tá aqui no nariz do atum é bom demais. Prontinho. Aí daí agora, vou colocar logo aqui na pia, senão eu vou fazer lambança. Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente vai despejar para fazer o contato primeiro em volta da forma, né, da assadeira? Então presta atenção que você primeiro vai descer um fio, não é jogar a massa toda sem deixar a massa no meio não, tá? Presta atenção como é. Ó, mistura a massa de novo, aí vem assim, ó, é um fio fininho, ó. Ok? O restante da massa vem toda aqui em cima. Ó.
Depois você põe a massa, com a mesma espátula, você vai espalhando assim, ó. Puxando agora da lateral pro meio. Olha isso. E a gente vai dando uma nivelada na torta. Entendeu? Olha isso. Muito gostoso. Daí, gente, o que é que a gente vai fazer agora? Vai colocar o queijo prato ou o queijo mussarela. Se fosse fatiado, as fatias. Se for picadinho, picadinho. Se for ralado como esse, assim, ó. Vai espalhando por cima. Chefe, se eu quiser colocar no meio como recheio, pode também? Claro que pode, gente. É que lembra que a massa ficou pouquinho em cima? Quando eu coloco o queijinho assim, né, ele vai assar, vai formar uma película bem legal, sabe? E aí a gente vai ter mais segurança no acabamento dessa nossa tortinha aqui em cima, ok? E olha que gostoso que a gente com poucos ingredientes e 30 minutinhos apenas, 30 minutinhos só, gente. Agora, para aquele sabor maravilhoso de quando vai ao forno, aí a gente vai colocar o restante do queijo ralado, tá? Olha isso. Prontinho. Só para você poder entender, forno médio, 220 graus. Não precisa deixar mais quente. Quanto tempo, chefe? 35 minutos, tá bom? Eu vou colocar no forno, você vai comigo no intervalo comercial. Quando voltar, vai ser hora de fatiar e mostrar pronta essa torta de liquidificador para você de casa. Não sai daí!